Bom dia a todos. Tudo bem? Então, vamos começar já com uma prece, para nos harmonizar. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos até o Cristo, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo por estarmos aqui, sendo envolvido nesse ambiente de luz e paz, onde tantos irmãos espirituais estão aqui nos socorrendo, nos auxiliando, e que assim nós possamos sair hoje leves, carregando essa sensação de paz e de harmonia, e que possamos aceitar as palavras do Cristo, as palavras do seu Evangelho, tentando repetir os seus atos e as suas palavras. E assim, então, estamos abertos para a palestra desta manhã de quarta-feira. Que assim seja. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, nessa manhã de quarta-feira, compartilhando esse momento de reflexão. Meu nome é Raquel Moro, eu sou trabalhadora voluntária da casa, frequento desde o dia que eu nasci, então, são 43 anos já. E eu me sinto muito honrada com a presença de todos vocês hoje aqui. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que toca o coração de todos nós, a alegria, a simples e pura alegria. Mas não é uma alegria qualquer. Nós vamos falar da importância de nos alegrarmos com as nossas próprias conquistas. Um convite que nos é feito com muito carinho para o José Carlos de Luca, na sua, não sei se vocês conseguem entender bem, mas na sua obra Força Espiritual. Eu vou, então, tratar sobre o capítulo Alegre-se com suas conquistas. Toda a biografia que eu vou usar hoje, a bibliografia que eu vou usar hoje está toda aqui, ok? Então, todos nós vivemos em um mundo que nos cobra a perfeição, que nos aponta sempre o que ainda falta. O próximo objetivo, a próxima meta, sempre buscando o que falta. Só que nessa corrida, em buscar o que nos falta, quantas vezes nós paramos para olhar para trás e dizer: nossa, que legal o que eu conquistei, o que eu consegui fazer até aqui. Quantas vezes celebramos os pequenos passos que damos todos os dias, nas nossas pequenas conquistas diárias. A proposta de hoje é exatamente essa: aprender a valorizar a nossa jornada e fortalecer a nossa fé e o nosso ânimo, reconhecendo a presença de Deus em cada vitória nossa, por menor que ela possa parecer. Vamos aprender, então, a valorizar os nossos esforços, as nossas conquistas. Emmanuel, para quem não recorda, Emmanuel era o mentor espiritual do nosso saudoso Chico Xavier. Ele nos recorda, então, no livro Fonte Viva, que a alegria é o perfume do dever cumprido. Isso significa que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, ela nasce quando fazemos o melhor que nos é possível, ainda que o resultado pareça pequeno aos olhos do mundo. É tudo o que nós conseguimos fazer naquele instante. As conquistas do espírito não aparecem em diploma ou nas contas bancárias.
As conquistas nossas, elas se revelam na serenidade diante do imprevisto, da paciência que nós vamos ter com o próximo, ou na esperança no meio da dor, e na persistência, naquela persistência em mudar um hábito ruim. Isso são conquistas, as nossas conquistas pequenas e diárias. Vamos pensar num pai que cansado, que exausto do dia de trabalho, chega em casa, abre a porta e vê o filhinho, e ele ainda consegue encontrar um sorriso para entregar para esse filho. Isso é uma conquista? Ou aquele trabalhador que, cansado do dia, ele não se deixa levar pelo desânimo. Isso é conquista. Ou alguém que, diante de uma provocação, de um insulto, escolhe permanecer em silêncio em vez de revidar. E isso é conquista, e todos nós temos essas conquistas no nosso dia a dia. Tudo isso são vitórias, presente no nosso dia a dia. E todos os dias nós temos uma nova oportunidade de fazer boas escolhas, todos os dias. Todos os dias, ao acordar, temos uma nova oportunidade de recomeçar o dia de forma positiva, cultivando e conquistando bons hábitos. Aquele que acorda reclamando e de mau humor, como é comum a gente ouvir uma pessoa que até se enaltece de dizer que acorda de mau humor. Se for analisar, ela está criando uma atmosfera pesada para ela mesma. É muito comum ouvir as pessoas dizendo que acordam de mau humor. Só que o que nós vemos, na verdade, é uma pessoa que está acostumada a repetir essa rotina ao acordar. E ela não se esforça nem um pouco em mudar esse hábito infeliz que ela tem. Ela inicia o próprio dia semeando a infelicidade, não tentando mudar esse hábito infeliz. Ela coloca a culpa em todas as outras coisas, e não nela mesma, que ela que está acordando infeliz. Agora, aquela pessoa que acorda com um sorriso no rosto, ou um sorriso no próprio coração, com um bom dia verdadeiro, ela já começa o dia com uma conquista. Ou vocês pensam que isso não é uma conquista? Isso é uma conquista. Porque essa pessoa ela já está começando o dia de uma forma leve. E essa vontade de ter um dia bom costuma se estender até a noite, ao longo do dia e à noite, por vezes até durante a semana. Nós podemos e devemos mudar os nossos hábitos que adoecem os nossos pensamentos e a nossa alma. Depende só de nós. Nós devemos parar de reclamar o tempo todo. Se for ver, ao longo de 24 horas do nosso dia, nós fazemos pequenas reclamações. E nós podemos mudar isso? Basta querer. Todos nós temos a capacidade de mudar os nossos pensamentos. Mudando os nossos pensamentos, nós vamos mudar as nossas atitudes, os nossos atos. Basta a gente querer. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele elaborou uma pergunta aos espíritos exatamente sobre isso. A questão é a 909. Prestem atenção. Poderia o homem vencer suas más inclinações utilizando seus próprios esforços? Ou seja, a pessoa poderia mudar as próprias más inclinações só com o que ela tem dentro dela? Aqui é a resposta, então, dos espíritos. Sim, e frequentemente o faz. Mas aqui está o detalhe. Sim, e frequentemente o faz quando quer. O que lhe falta é a vontade. E é isso que depende de nós, a vontade de mudar os nossos hábitos.
A vontade, ela é transformadora, é um motor de transformação. E quando ela se une à fé, nasce ali a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, aquela que não depende das circunstâncias, mas da consciência tranquila. Quantas vezes olhamos para as nossas vidas e enxergamos apenas o que nos falta? A casa que nós gostaríamos de ter, o emprego melhor, ou até mesmo o corpo ideal, que é uma luta tão atual hoje, né? A paz completa que nós ainda acreditamos que não conquistamos. E com isso a gente deixa de perceber os pequenos momentos de alegria que já florescem ao nosso redor. Porque a gente se concentra mais no que a gente não tem e muito menos no que a gente já conquistou. É muito comum nos compararmos com os outros, acreditando que a felicidade está sempre além do que possuímos, além do que somos. No entanto, essa comparação ela nos rouba a felicidade, a alegria, nos afastando de reconhecer as nossas próprias vitórias. José Carlos de Luca nos convida a observar a vida com outros olhos, sob uma outra ótica, a celebrar o que já se tornou melhor em nós. Essas conquistas. Todos nós vamos ter, ou podemos ter, evidente, momentos mais delicados, de desânimo, de tristeza, mas esse sentimento de tristeza não pode controlar a nossa vida, não pode acompanhar o nosso dia a dia, não pode acompanhar o nosso sentimento, não pode nos controlar. Nós temos que buscar mudar esse hábito. E essa conquista, ela pode ser silenciosa aos olhos do mundo, mas ela é grandiosa a nós. E principalmente aos olhos de Deus. No livro Sinal Verde, de André Luiz. André Luiz, para quem não recorda, ele foi o autor do Nosso Lar, que ele escreveu pelas mãos do Chico Xavier. No livro Sinal Verde, então, André Luiz nos aconselha: não se queixe, trabalhe. Recorde que a vida é o que fazemos dela. Eu vou repetir. Não se queixe, trabalhe. E esse trabalho é um hábito que a gente muda, não o trabalho que nós temos fora de casa, é o trabalho interior. Recorde que a vida é o que fazemos dela. Essa frase ela é muito simples e singela, mas nos ensina que a alegria não é um presente de Deus, um presente que a gente recebe, mas um hábito que nós cultivamos dentro de nós. Então, depende de nós. Quando aprendemos a agradecer pelas pequenas vitórias, atraímos para nós novas oportunidades. Oportunidades que favorecem o nosso crescimento. Nós temos que agradecer as nossas pequenas vitórias. A gratidão é uma força criadora. É a capacidade de reconhecer as coisas boas da vida. Temos que ser mais gratos. Por outro lado, a reclamação é a expressão de vitimização, da raiva, do ressentimento pelo que nós não temos. Isso é reclamação. Buscar, enxergar o que nós não temos, a gente reclama pelo que nós não temos. Quanto mais você reclama, mais você se enfraquece. Quando você reclama, você não está apenas desabafando, você está condicionando o seu cérebro a reforçar padrões negativos. E o cérebro adoece. E a culpa é nossa também. Quanto mais a gente reclama, mais a gente enfraquece. Agora, por outro lado,
Quanto mais a gente agradece, mais a gente se fortalece. Porque no agradecimento, o agradecimento sincero, a gente cria resistência diante das adversidades, e elas vão existir no nosso dia a dia. Vamos lembrar da história de Jesus, que louvou a viúva pobre por oferecer apenas 2 pequenas moedinhas no templo. Ela deu muito pouco aos olhos do mundo, mas ela deu tudo o que ela tinha, e não só o dinheiro. Para quem não lembra, Jesus ele estava observando a multidão que depositava o dinheiro, as ofertas, depositava suas ofertas, o seu dinheiro dentro do templo, numa caixinha, num caixote destinado a isso. Os ricos, então, chegavam e lançavam grandes ofertas, grandes quantidades de dinheiro. Então, chega uma viúva, muito pobre, muito simples, externamente, e ela deposita apenas 2 pequenas moedinhas de cobre, que equivalem a 1 centavo. Pois aí Jesus chama os seus discípulos e diz: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos aqueles que lançaram as suas ofertas, pois todos deram do que lhe sobrava, mas ela, dentro da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Ela acreditou, ela teve uma fé inabalável. Da mesma forma, Deus valoriza o esforço sincero de cada um de nós. Ele não se preocupa com o tamanho do resultado, mas com o esforço sincero. O importante é a proporção do sacrifício, da confiança em Deus, como aquela pobre viúva. E nós não estamos falando em dinheiro aqui. Nós estamos falando de hábito, nós estamos falando de mudança, de atitudes. Nós estamos falando do nosso interior, não em dinheiro. Porque aquela senhora que depositou as moedinhas, ela acreditou em Deus, ela teve uma fé inabalável em Deus. Devemos fazer o melhor que nos é possível, ainda que esse melhor seja apenas um sorriso mediante a dor. Às vezes é a única coisa que nós podemos oferecer naquele instante. Valorizar o que nós já conquistamos não é orgulho, é reconhecer a presença de Deus em nossa caminhada. A humildade verdadeira não é se diminuir, como muitas pessoas acreditam. O humilde ele tem que se encolher. Não tem que se encolher. A humildade verdadeira não é se diminuir, mas perceber todo o bem que conseguimos realizar dentro de nós. Isso é reconhecer. A humildade verdadeira não é se diminuir. Muitas pessoas acreditam que ser humilde, então, é esconder o que se tem de bom. Mas o Espiritismo nos ensina que humildade é a consciência de que somos aprendizes da vida. Podemos nos alegrar, sim, com o progresso alcançado, desde que a alegria venha acompanhada da gratidão. Importante esse detalhe. E não da vaidade. Se colocar a vaidade dentro dessa história, a gente tirou o mérito da alegria da conquista, porque nós estamos misturando as coisas. Não. A gente tem que se alegrar pelo progresso de forma humilde dentro da gratidão, e não da vaidade. André Luiz, ele nos recorda no livro Agenda Cristã que a humildade é o alicerce da verdadeira grandeza.
Não devemos confundir. Quando reconhecemos o bem que já conseguimos realizar, reforçamos a confiança de que podemos seguir adiante e melhorar ainda mais. Nós reforçamos essa segurança dentro de nós. Porque Deus se manifesta também nos pequenos triunfos nossos do dia a dia, como o perdão concedido, o pedido de desculpas que demorou, mas a gente conseguiu pronunciar, ou simplesmente não falar mal dos outros, ou na própria renúncia a um impulso negativo, a dizer não por um hábito inferior. Essas são conquistas que edificam o nosso interior. Como ensina Emmanuel no livro Ceifa de Luz, a alma se enriquece quando reconhece o bem que já possui. Ela enriquece. É comum pensarmos que só vamos encontrar a felicidade quando os problemas acabarem. Mas eu tenho uma triste notícia para dizer para vocês. Na verdade, os desafios são parte essencial da nossa jornada evolutiva e eles vão continuar existindo. São eles que nos tiram da zona de conforto, daquele local onde a gente se sente seguro e nos ensinam a crescer e a amadurecer, a valorizar os pequenos momentos de alegria que compõem toda a nossa existência terrena. São eles que nos ensinam. Isso porque a vida não é um campo de sofrimentos, e sim uma escola de aprendizado. E se estamos, então, na escola da vida, cada dificuldade representa uma lição. Cada dificuldade representa uma lição, por vezes dolorosas, nós bem sabemos, mas todas elas necessárias. Vamos pensar, então, naquela mãe que passa noites em claro, cuidando do filho enfermo. Ela vai se sentir cansada, ela vai ter medo, ela vai se sentir insegura, triste, mas o amor que move aquela mãe faz ela descobrir forças que ela não sabia possuir através do amor. E é assim que Deus age na vida de todos nós, transformando o sofrimento em força. Por isso, as dificuldades não são castigos, mas um convite à elevação, uma oportunidade de progredir. Porque são formas de aprendermos a buscar soluções em meio à dor. A alegria que fala, então, José Carlos de Luca, não é aquela que depende das festas, aplausos, das conquistas materiais, que é o que muitas vezes as pessoas confundem como alegria. A alegria, ela nasce da paz interior, da consciência tranquila, da conduta reta, da confiança em Deus. Se vocês perceberem, essa alegria, ela é mais verdadeira dentro de nós, ela nos preenche, e não aquela que termina, que se esgota rapidamente como um aplauso. Deus nos respeita e nos ama, independente das nossas escolhas. Muitos aqui podem acreditar que a fé é apenas esperança. Mas a fé verdadeira é o movimento, é a ação interior, é a mudança, é a vontade, é a conquista. Joana de Ângeles, para quem não lembra, era mentora espiritual do Divaldo Franco. No livro Plenitude, ela nos ensina que a alegria é uma oração que nasce do coração confiante. Essa confiança é que nos faz suportar as lutas da vida, sem perder a doçura. Porque a alegria é o combustível da fé.
Quando permitimos que a tristeza tome conta do nosso coração, perdemos a força de seguir em frente e, por isso, muitas vezes nós desistimos. Mas quando cultivamos a fé e o bom ânimo, mesmo em meio às dificuldades, atraímos o auxílio espiritual de tantos irmãos que estão no nosso entorno. E assim novas oportunidades de alegria surgem. Porque Jesus em nenhum momento disse que nós teríamos ausência de dor. Pelo contrário, ele garantiu que nós teríamos a presença do amor, que nos sustenta em todas as nossas dores. E esse é o amor divino que nos convida a sorrir com fé. Quando o espírito começa a compreender o sentido e o valor da alegria, ele passa a trilhar o caminho com mais fé. E essa é uma confiança que não se apaga. É a certeza de que nunca estamos sozinhos. E isso porque Deus acredita em nós mais do que nós acreditamos nele. É preciso confiar que o bem, por menor que pareça, nunca é inútil, porque nenhum gesto de amor se perde, ainda que o mundo não perceba. Meus irmãos, que possamos sair daqui hoje mais alegres, mais confiantes, percebendo as conquistas que já alcançamos. Certamente todos nós temos muito a melhorar. Mas podemos entender que podemos mudar os nossos hábitos e valorizar as nossas conquistas. José Carlos de Luca encerra o capítulo com uma frase que traduz muito bem o espírito da palestra de hoje. A vida é um presente de Deus. O que fazemos dela é o nosso presente a Ele. Que saibamos, então, oferecer o nosso melhor presente a Deus, o esforço sincero de sermos mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes, amorosos, e de nos alegrarmos com cada conquista, por menor que possa parecer. E hoje, então, eu encerro a reflexão dessa manhã e vou fazer uma prece de encerramento. Senhor da vida, agradecemos por esse momento de reflexão e serenidade. Agradecemos as vitórias silenciosas pelo aprendizado que a dor nos ensinou e pelas alegrias que nos sustentam. Dá-nos força, Senhor, para continuar aprendendo a humildade, para reconhecer o quanto já crescemos, a alegria de servir, mesmo nos dias mais difíceis. Que possamos ter mais fé, mais confiança, irradiando a Tua luz onde estivermos, e que possamos sair daqui leves e confiantes, e levar essa harmonia ao longo do nosso dia, até a noite. Que assim seja. Agora vai se dar início aos passes, tá bom? Aí os irmãos ali vão ajustar. Obrigada.